Chegamos ao capítulo 15 de Números. Vamos para o livro de Números, capítulo de número 15. Lembrem-se que o título original deste livro, na língua hebraica, é No Deserto, ou seja, é o registro das peregrinações do povo de Deus rumo à terra da promessa pelo deserto a partir da sua saída do Monte Sinai. Nós vamos continuar então a partir do capítulo 15 a trabalhar este maravilhoso livro de Moisés e na história de Israel pelo deserto. E o que é que nós notamos nas últimas semanas, nos últimos domingos? Do capítulo 11 ao 14, nós temos o retrato do povo de Israel como de fato ele era. E isso diz muito ao nosso coração, fala muito ao nosso respeito. Dos capítulos 11 a 14, nós temos o retrato de Israel resmungando, reclamando, murmurando e se rebelando contra o seu Senhor. E na última vez que estivemos juntos estudando Números, nós vimos um ciclo de rebelião, intercessão pelo mediador Moisés, perdão, mas o que se esperava, arrependimento, é seguido de nova rebelião. Vimos que o padrão de Números, então, é bem diferente daquele que nós encontramos, por exemplo, no livro de Juízes. No livro de Juízes, nós vamos ter um padrão que é rebelião, as consequências do pecado vindo o juízo de Deus, depois arrependimento e restauração. Diferentemente, em Números, nós temos rebelião, juízo, intercessão, e aí mais pecado e mais rebelião. Assim terminamos o capítulo de número 14. Mas o que é que acontece quando nós chegamos no capítulo 15? Um conteúdo totalmente diferente, parece até que desconexo. Se vocês já leram o capítulo 15, vocês vão perceber que no minuto nós estávamos em toda essa confusão de murmuração, pecado, juízo, mais rebelião. Nós temos no capítulo 13, por exemplo, uma história de espionagem. Os espias vão para a terra de Canaã. Números 14, aquele juízo de Deus pela falta de fé desses espias, a descrença do povo nas promessas de Deus, sobre sua entrada na terra da promessa. E agora a gente chega no capítulo 15 e vamos encontrar leis sobre ofertas. Então o que é que acontece com tudo isso? A pergunta certamente chega à mente do leitor moderno, quando ele tenta entender qual foi o propósito de Moisés registrar a ordem ou a sequência da história do povo de Israel dessa forma. Eu diria que é como acontece às vezes em determinadas peças. Os mais antigos conhecem um famoso grupo de comédia britânico chamado Monty Python. E normalmente as peças eram muito desconexas. Uma coisa passava para outra que não tinha nada a ver. E havia uma declaração que era bem interessante. Sempre era dito que agora viria algo completamente diferente na sequência. É basicamente o que nós estamos vendo aqui em Números 15, diante de tudo aquilo que a gente estava acompanhando nos capítulos anteriores. Mas claro, não de forma desproposital. Lembrem-se, o nosso Deus sempre tem um propósito com aquilo que Ele registra em Sua palavra. Ele não faz nada por acaso. E há uma mensagem, sim, muito importante, eu diria tremenda para nós, na colocação deste capítulo, no ponto que nós estamos estudando Números hoje à noite. Por quê? Exatamente, irmãos, quando Israel estava no ápice de seu fracasso, incredulidade e pecado, prestes a entrar na terra da promessa e se preparando para ser enviado de volta ao deserto por 40 anos por causa de seus pecados, de repente Deus repete essas leis. E se você observar bem, todas elas são leis relacionadas sobre a terra prometida que eles perderam. As leis vão tratar sobre o que eles deveriam fazer quando chegassem na terra, mesmo que pelos próximos 40 anos, ainda que pelos próximos 40 anos eles aprenderiam que eles não iam chegar até lá. Então, mesmo que eles tivessem acabado de cometer um pecado que os manteria fora da terra por 40 anos,
Deus estava lembrando a eles algo importante: eu não mudei. E mais, os seus filhos e os seus netos verão isso. Vocês vão cair pelo deserto, os seus ossos vão se espalhar sobre a areia do deserto, vocês não terão nem registro de sepulturas. Foi o que vocês quiseram, foi o que vocês desejaram. Mas eu não mudei. Eu vou continuar a fazer aquilo que eu prometi fazer. E então eu estarei dando a vocês leis que deverão ser guardadas na terra. É impressionante, porque na passagem de hoje, irmãos, nós vamos perceber pelo menos 4 grandes verdades, com base em Números 15, que vão nos ajudar a perceber isso, porque o que acontece agora é uma mensagem da parte de Deus, revelando a sua graça em meio à tragédia que o pecado provoca na alma do homem. Nós vamos ver isso nos primeiros versículos, vamos ver a mensagem da graça de Deus. Na sequência, uma mensagem muito importante sobre adoração. Depois, uma mensagem importante sobre a necessidade da expiação. E, por fim, sobre obediência também. São 4 verdades que o Senhor vai lembrar mais uma vez para Israel. Então, veremos sobre graça, adoração, perdão e obediência. Vamos ler o texto e depois, na sequência, eu vou trabalhar com vocês esses tópicos. Números 15. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gados e ovelhas. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um éfa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um éfa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Notem que há uma proporcionalidade quanto às ofertas. De um carneiro para um novilho, a proporção então da farinha, do azeite, ela também deveria ser aumentada, ou seja, eles deveriam ser generosos ao ofertarem ao Senhor. Verso 11. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros, como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta. Como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Quando errardes em não cumprir de todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e daí em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância,
e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado por quanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: ao homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E nós temos então aqui algo impressionante, porque observem que nós poderíamos esperar que as consequências da infidelidade do povo de Israel, demonstrada nos capítulos 11, 12 e 14 de Números, levassem ao esquecimento total desta nação, ou a sua total exclusão da terra prometida. Mas o capítulo 15, então, nos mostra, irmãos, que Deus enviaria uma mensagem grandiosa por meio da ordenação desta passagem através de Moisés. Ele diz: Moisés, se dirige ao povo e fala a respeito destas leis. Deus então estaria falando por meio de Moisés, e ao dar essas leis para os filhos de Israel, eles deveriam guardá-las até a chegada na terra prometida. Mas lembrem-se, como eu disse a vocês, eles não entrariam na terra. O Senhor já havia dito o que faria com eles. Eles iriam passar 40 anos no deserto. 40 dias os espias estiveram na terra e tiveram tempo para refletir o que fazer. E eles fizeram aquilo que o medo de seus corações, a falta de fé e a rebelião provocaram. Deus então disse: vocês tiveram 40 dias e vocês não confiaram em mim, vocês me desobedeceram, pois 40 anos no deserto, vocês irão peregrinar, e de 20 anos para cima, todos irão ficar. Morrerão no deserto como vocês pediram, ninguém entrará na terra da promessa. Deus então estava falando o que aqui ao povo através de Moisés? Ao dar leis sobre o que os filhos de Israel deveriam fazer quando chegassem à terra, que ele já havia dado ao povo como promessa, eles deveriam então guardar nos corações, em seus corações, essa importante mensagem. É como se Deus estivesse dizendo a eles: eu não vacilei quanto aos meus propósitos. Eu permaneço firme com cada um deles, e aqui está
a minha palavra a respeito do que vocês irão fazer quando chegarem à terra prometida. Mesmo que vocês tenham duvidado se eu faria mesmo isso, se eu os levaria a Canaã, deixe-me avisá-los. Enquanto vocês vagarão pelos próximos 40 anos, eu quero lembrá-los que o que eu já planejei vai acontecer. Mesmo que vocês não cheguem lá, seus filhos e netos chegarão. E aqui está o que eu estabeleço nestas leis sobre oferta e obediência. É interessante, irmãos, a relação que há entre a terra e a fé. O que Deus estava lembrando ao povo é algo muito importante, e eis a razão porque as igrejas de Cristo hoje perderam o seu poder. Nós resumimos o pacto de Deus com o seu povo apenas à esfera espiritual. Nós perdemos de vista que Deus prometeu nos dar uma terra. Ele falou para nós sobre conquista. E é para isso que nós devemos educar os nossos filhos. Hoje tratamos um pouco disso quando falamos da importância de uma mãe cristã na criação de filhos crentes. Para que nós criamos os nossos filhos? Talvez você nunca tenha falado nada sobre isso, e se você não tem feito isso, você está esquecendo de uma verdade muito importante. Você não pode educar um filho para servir a Cristo sem lembrar que ele está sendo treinado, preparado, formado para cumprir a grande comissão. Meu filho, eu estou treinando você para você ganhar o mundo para Cristo, para você fazer discípulos de todas as nações. Você deve sair pelo mundo e você deve batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você deve ensiná-los tudo o que Cristo ordenou para você. Esse é o objetivo. Nós não fazemos isso, nós perdemos a relação importante que há, irmãos, entre a terra e a fé. Como é que nós experimentamos aquilo que será futuro de forma prática, quando nós entendemos algo importante? Toda vez que eu preciso ir para São Paulo estudar, e aproveito para poder rever a minha filha, há uma imagem que me chama a atenção e ela é impressionante. O que o diabo está fazendo com a nossa juventude brasileira? São dezenas de jovens na porta da universidade. Eles não entram para estudar, eles fumam maconha lá fora. Eles usam drogas lá fora. Eles enchem a cara lá fora. E são esses que vão cair pelo deserto. Não é o que Deus prometeu para os nossos filhos. Enquanto o que é que o filho de pais crentes ele faz? Ele estuda. Ele vai à igreja. Ele entende que o propósito da sua fé é maior do que ter um emprego, do que ter uma família, do que ganhar dinheiro. Jesus falou sobre isso para nós, irmãos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então notem, Deus estava lembrando tudo isso ao povo. Vocês falharam e falharam feio, mas eu não. E eu vou provar isso. O meu plano vai prosseguir, vocês vão ficar. Josué e Calebe da geração de vocês entrará, porque creu. E os seus filhos entrarão. Então, comecem a educá-los e prepará-los para o que eles têm que fazer. Vocês entendem? Qual é a extensão disso, irmãos? Isso é muito importante. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no livro de Josué, só Deus sabe. Quando você chega no livro de Josué, qual é a geração que conquistou a terra? Que passou um longo tempo, e naquela época, mais ou menos, uma geração duraria aí aproximadamente entre 70 e 80 anos. A geração que conquistou a terra da promessa, com Josué e Calebe, que já eram velhos. Calebe conquistou a parte da terra, o livro de Josué nos diz, que o Senhor prometeu para ele. Calebe tinha 80 anos e era um guerreiro forte. Os homens perderam isso de vista. A maioria dos homens brasileiros, por exemplo, hoje, na idade de 60 anos, já está sofrendo de sarcopenia, é perda de massa muscular, não faz nada. A gente pensa, não, eu fico velho, não vou fazer mais nada, tem que fazer, tem que se exercitar, tem que treinar, tem que se preparar, tem que continuar o propósito de Deus, e treinar as gerações futuras.
Caleb conquistou a terra com 80 anos. Josué então vai lembrar um fato importante. O que é que acontece com aquela geração? Eles vão aprender o que Deus ensinaria a Moisés, e Moisés transmitiu a uma geração fracassada, mas essa geração agora não poderia deixar que os seus filhos ficassem na mesma. Eles vão falhar mais vezes, e a graça de Deus é quem vai preservar a vida de seus filhos, como preserva sempre a nossa vida, é fato. Mas alguma coisa eles iam começar a fazer. Então, o meu propósito nesta noite é que observemos estas 4 verdades. Há mais coisas nessa passagem que eu não vou explorar, os detalhes a respeito das leis, porque algumas eu já expliquei e não é o nosso propósito aqui. Mas 4 verdades aqui eu gostaria de trazer para a nossa instrução. A primeira delas, eu gostaria de falar sobre a graça inabalável de Deus. Esse vai ser o primeiro tópico. A graça inabalável de Deus. Segundo, a abrangência da nossa adoração enquanto povo de Deus. Terceiro, o custo do perdão. Deus também vai ensinar ao povo, mais uma vez. Quarto, a exigência de obediência. Então, a graça inabalável de Deus, a abrangência da nossa adoração, o custo do perdão, a exigência da obediência. Vamos ver. Primeiro, Moisés está nos ensinando nesta passagem que a vida do crente, e se eu pudesse dizer isso de uma maneira poética, ela deve ser vivida sob o céu da graça divina. Sim, que o crente deve viver neste mundo, debaixo do céu da graça divina. Ou seja, a graça deve ser algo dominante, sob o qual o crente vive com uma consciência constante e inescapável. Ele tem que viver nessa vida sempre com essa perspectiva. Então, irmãos, a vida do crente, ela precisa ser vivida sob o céu da graça divina. E Moisés vai mostrar a graça de Deus logo nos primeiros versículos do capítulo 15 de Números. Lembrem-se, Moisés acabou de ver o julgamento de Deus sobre uma geração. A maioria dela, toda a liderança adulta, exceto Josué e Caleb, rejeitou completamente a palavra e a promessa de Deus. Deus então anunciou a Moisés seus planos, vocês conhecem bem a história, de exterminar toda a geração deles, fazer de Josué uma nova nação. E as primeiras palavras desta passagem, em Números 15, revelam para nós Moisés falando a respeito do favor de Deus ao seu povo e da sua fidelidade em prosseguir com os seus planos. Qual é, então, irmãos, a verdade a respeito da graça inabalável de Deus? E seus propósitos e promessas para o seu povo são totalmente merecidos. A gente não merece nada. Israel não merecia e nós também não merecemos. Veja, capítulo 15, versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gados e ovelhas. Deus permanece o mesmo. Deus seguiria o plano. Então, na esteira dessa rebelião catastrófica por parte do povo, descrita nos capítulos 13 e 14, nós lemos aqui os 2 primeiros versículos de Números 15, dizendo, o Senhor falou a Moisés e disse, fala ao povo. Isso é algo belo demais, irmãos. Porque o Senhor está se voltando novamente para um povo desgraçadamente pecador, rebelde. E o que é que Ele está fazendo? Ele está abençoando este povo, porque Ele está mais uma vez falando com eles. Quando Deus não fala com alguém, é sinal de juízo.
Quando alguém ouve a palavra de Deus e ela não faz sentido para ele, é sinal de juízo. Deus está se voltando para o povo e ele está dizendo a Moisés: fala para eles mais uma vez, e o que é que você deve falar? Quando entrardes na terra em que habitareis, e eu vos darei. É algo impressionante. Você tem catástrofe por todos os lados. Para onde você olha tem desgraça. 4 capítulos turbulentos, cheios de murmuração, rebelião, incredulidade, por todos os lados. Repito, a ponto de Moisés pedir para morrer. Vocês lembram do capítulo 12? Eu não paria esse povo, Senhor. Moisés estava no seu limite, ele estava esgotado. E agora ele e Arão, no capítulo anterior, o 14, caindo com o rosto em terra, face à rebelião do povo de Israel. O povo está assim, e aqui eis a razão porque os propósitos e promessas de Deus, eles são inabaláveis e ao mesmo tempo para nós imerecidos. A murmuração, a pecado, a rebelião, mas Deus continua o mesmo. Para Deus, nada mudou. Seus planos permaneceriam os mesmos. Firme, ele iria avançar. Irmãos, é quase como se o Senhor estivesse dizendo, após uma rebelião em massa, tudo bem, nós já resolvemos isso, nós já tratamos esse problema, agora onde é que nós estávamos? Veja, Deus vai se dirigir assim ao povo, é impressionante, é como se ele dissesse, sim, lembrei, agora quando vocês entrarem na terra, eu já dei a vocês, façam o que eu estou mandando. É algo impressionante porque você se depara com essa passagem e nós já vimos Deus entregando leis em número 7, mas aqui ele está dando novamente outras leis ou repetindo algumas e bem no meio dessa cena de rebelião, Deus então se dirige para o povo através de Moisés, como dissesse, bem, nós já resolvemos isso. Onde é que nós estávamos? Sim, quando vocês entrarem na terra, ou seja, continuem, prossigam, não parem, a ordem é para que vocês marchem. Qual é o ponto aqui, irmãos? E ele deve nos chamar a atenção nesta noite, é que a entrega das leis da parte de Deus para o povo, por meio de seu mediador, é uma reafirmação enfática de que o Senhor iria levar o povo de Israel até a terra de Canaã. É uma verdade preciosa que Israel estaria ouvindo mais uma vez. Qual foi o motivo da rebelião? Deus vacilou, segundo eles, nos trouxe aqui para morrer. Eles não conseguiram se libertar do Egito, eles ainda eram escravos de Faraó. Vamos voltar para lá. É melhor ser escravo e estar em segurança do que vir para cá e morrer nesse deserto. Deus então estaria lembrando, eu não vacilei com vocês, eu não estou vacilando. Veja, eu não mudei os meus propósitos. Aqui temos, irmãos, uma imagem gloriosa da graça perseverante de Deus por seu povo. A graça de Deus, ela é inabalável. O fato de que você respira nesta hora, que você pode se mover, deve ser uma maravilhosa lembrança de que como crentes nós vivemos diariamente sob o cuidado de Deus, debaixo dessa graça maravilhosa e inabalável. Os jovens vão gostar dessa ilustração aqui que eu vou citar agora, ela é histórica. Nos ajuda a entender mais ou menos a atitude de Deus na vida de um servo de Deus.
A mesma coisa aconteceu pelo menos duas vezes na carreira ministerial de João Calvino. Quem já leu a história de Calvino sabe que durante a sua vida em ministério em Genebra, ele sofreu duas interrupções. A primeira delas, em 1538, no domingo de Páscoa, Calvino foi expulso da cidade de Genebra. As pessoas o odiavam tanto que chamavam os seus cães pelo nome dele. Assim, Calvino foi expulso da cidade de Genebra. Mas 3 anos depois, precisamente em setembro de 1541, Calvino foi chamado de volta para ocupar o mesmo púlpito na Catedral de São Pedro, na cidade de Genebra, onde a reforma ela estava ocorrendo. E então, quando chegou o momento de Calvino subir ao púlpito, você sabe o que ele disse ao povo? Ele não disse, eu estou voltando para cá, mas há 3 anos vocês me humilharam e voltaram para correr. Eu fiquei muito magoadinho com vocês, pelo que vocês fizeram comigo. Não, Calvino era homem. Calvino era um homem de Deus. Quando ele assumiu o púlpito, quais foram as primeiras palavras que saíram de sua boca? Irmãos, quando estivemos juntos pela última vez neste livro, nós estávamos falando sobre este versículo aqui precisamente. Essas foram as palavras de Calvino. Ele não estava preocupado com o que aconteceu há 3 anos. Ele simplesmente continuou a pregar no lugar onde ele deixou de pregar quando foi expulso da cidade. É impressionante. Muitos anos depois, Calvino foi acometido ele era um homem que sofria de muitas enfermidades, e em 1558 ele estava pregando precisamente no livro do profeta Isaías, e ele ficou doente gravemente. Ficou 1 ano afastado. Quando voltou novamente ao púlpito, quais foram as suas primeiras palavras? Irmãos, quando estivemos juntos pela última vez, estávamos neste versículo específico do livro de Isaías, e ele continuou a pregar. Qual é a lição, então, para nós, que a história do povo de Deus, Deus faz questão de registrar também para nos ensinar? Eventos catastróficos, tragédias, elas podem acontecer na minha vida e na sua vida. Mas a diferença se dará na capacidade como nós encaramos os problemas e estamos dispostos a enfrentá-los. Calvino estava passando por grandes lutas, mas qual foi o destaque no testemunho daquele servo de Deus? Ele foi inabalável em perseverar. Ele continuou pregando por meio daqueles livros. Ele não deixou de fazer o que tinha de ser feito. Ele poderia se autocomiserar, ele poderia se queixar, ele poderia dizer, não volto mais para lá não, me botaram para correr. Não, ele entendeu que deveria voltar e ele fez aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Agora, pensem numa proporção maior, perfeita e eterna. Números 15 está fazendo essa referência a respeito do nosso Deus. O mesmo está acontecendo com ele. As coisas ficaram loucas em Israel, mas ele não mudou os seus propósitos. Onde estávamos? Sim, eu agora lembrei. Quando vocês entrarem na terra da promessa, vocês deverão cumprir essas leis, vocês devem obedecê-las. Essa primeira verdade, então, irmãos, sobre a graça inabalável de Deus, nos oferece uma imagem maravilhosa de como Deus, Ele trata a cada um de nós todo dia. E que também nós temos aqui uma razão forte, porque a nossa vida deve ser constantemente vivida sob a luz da graça divina. Nunca esqueçamos disso. A segunda verdade, então, fala da abrangência da nossa adoração. Há uma segunda e preciosa verdade que nós podemos aprender aqui. O crente deve dar o melhor de tudo a Deus quando o adora. Deve dar o melhor.
Os comentaristas debatem muito esta passagem sobre o significado dos alimentos que são mencionados, acompanhando as diversas ofertas. E nós poderíamos tratar disso aqui e despertar discussões fascinantes sobre as diferentes ordens dadas por Deus, comparando-as com aquelas que foram dadas em outros lugares. Mas, em resumo, se você observar os alimentos que deveriam acompanhar as ofertas diversas, havia um sentido. Esse é o ponto que eu quero chegar. Aqueles alimentos representavam uma variedade daquilo que o povo retiraria da terra da promessa. Por isso que eu estou dizendo a vocês, a espiritualização da fé torna o cristianismo fraco. Mas quando você conecta a sua fé com as promessas de Deus para o seu povo nesta terra, você vai entender melhor a respeito da Jerusalém celestial. Eu posso falar isso e gastar muito tempo aqui só discorrendo sobre esse assunto, mas eu posso citar exemplos bem rápidos a respeito disso. Por exemplo, no passado, quando o cristianismo foi mais influente e mais presente nas nações do Ocidente, não acontecia essa bagunça que nós estamos vendo hoje nos países livres. Não acontecia. Mas quanto mais o cristianismo se retrai e as questões de fé, elas apenas são vistas como espirituais, e entendam o que eu estou querendo dizer, apenas nos conectam à realidade celestial, eu me desconecto daquilo que eu devo viver aqui, ou seja, eu deixo de exercer ou cumprir a grande comissão e a influência cristã, ela vai se enfraquecendo cada vez mais. Consequentemente, a nossa cultura, ela está do jeito que está. A educação foi terceirizada porque os cristãos deixaram a sua responsabilidade de educar os seus filhos e os entregaram nas mãos de mestres a serviço de Satanás. Não se engane, não. Não se engane, é realidade. A política, ela então passou a ser o que é, em muitos lugares outrora firmemente cristãos, por conta do afastamento do povo de Deus da sua Bíblia. Veja, o que está acontecendo na Europa, a gente pensa assim que é uma coisa sem sentido, é resultado dessa apostasia. Talvez você não saiba, mas hoje nós temos cristãos defendendo na Europa, eles não fizeram isso lá, né? Mas eles querem que os cristãos no Brasil façam. E nós peguemos parte dos nossos dízimos para reflorestar a Amazônia. Eles oram por uma árvore dando as mãos. Isso é religião de Canaã, mas praticada por cristãos. O cristão, quando biblicamente orientado, ele vai respeitar a terra. Ele vai ser o primeiro a cuidar dos animais, da criação, mas ele não vai idolatrá-las. Nós chegamos a um ponto em que o veganismo ficou para trás. Você já tem uma nova modalidade. São aqueles que só comem frutas, porque não podemos fazer nada que vai infligir dor à árvore. É o frutarianismo. Tem muito cristão firme nessa ideia. Isso é loucura. Então, observem, o Senhor estava conectando as coisas da terra que Ele estava dando ao seu povo e essa variedade de alimentos da terra deveriam ser apresentados nas diversas ofertas, representando o quê? Aquilo que era o melhor que o Senhor estava dando, seria um banquete ou uma festa para o Senhor, através do trazer à casa do Senhor ou ofertar à casa do Senhor o melhor da terra era consagrado a Deus. Qual é a ideia aqui? E eu não vou gastar muito tempo com isso. A ideia é que
ao entrarmos na adoração a Deus, nós devemos trazer o melhor de tudo aquilo que Ele nos tem dado. Nós devemos entregar a Ele tudo isso como um sacrifício ao Senhor, reconhecendo que Ele deve ter prioridade em nossa vida, reconhecendo que Ele tem sido muito generoso conosco em suas dadivosas bênçãos e que Ele é dono de tudo o que temos. O pensamento dos israelitas, quando ficaram com medo de possuir a terra e voltar para o Egito, é o pensamento, por vezes, de muitos cristãos. É só comida, pastor. Deixa de conversa. É só trabalho, é só dinheiro. Que papo é esse? Nada na vida do cristão está desconectado do viver diário e necessário sob a graça divina, entendendo que tudo depende dele e vem dele. Ou seja, aquelas dádivas generosas de sacrifício deveriam ser devolvidas ao Senhor como uma imagem da maneira como, em adoração, o povo deveria dar o melhor de tudo ao seu Redentor. Então, os tipos de ofertas deveriam ser dadas indicando a importância da adoração a Deus, o melhor de tudo na vida e no melhor de tudo também na vida. Agora, como é que isso se aplica a nós, cristãos, na nova aliança, que não adoramos mais por meio dessas ofertas físicas de sacrifícios? Que tipo de sacrifício, então, nós entregamos ao Senhor? Abra comigo em Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Eu não tenho tempo para expor Filipenses, é fato. Mas olhem algo aqui que o apóstolo Paulo diz, respondendo essa pergunta para si mesmo. A partir do versículo 12, por favor, Filipenses capítulo 2. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja, é a linguagem toda de Números. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Agora, observe o versículo de número 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Repetidas vezes no Novo Testamento, você tem uma aplicação da adoração sacrificial do Antigo Testamento ao crente que adora a Deus em toda a sua vida, consagrando-se totalmente ao serviço do Senhor. Se você puder depois examinar com mais cuidado Filipenses 2 e os versículos seguintes, você vai descobrir, por exemplo, que o apóstolo Paulo via seus sofrimentos pelo Evangelho de Jesus como um ato de adoração no qual ele preencheu o que restava no sacrifício de Cristo. Mas como assim? Preencher o que restava no sacrifício de Cristo? Veja, Paulo não estava questionando nem por um momento a plenitude ou a suficiência da expiação de Cristo por nós. Mas ele estava dizendo o seguinte: o que resta ser acrescentado a esse sacrifício não é algo que nos expia pecados, porque Cristo já fez isso por nós e de maneira perfeita. Mas a maneira como acrescentamos e nos unimos em gratidão, através da adoração sacrificial a Deus, não é trazendo ofertas de alimentos ou holocaustos, mas nos consagrando inteiramente em toda a nossa vida, por meio da adoração ao nosso Salvador. Como é que isso acontece com você e comigo? Acontece quando, por exemplo,
você está disposto a deixar o seu filho servir num campo missionário, mesmo sabendo que ele pode não mais voltar de lá? Funciona quando você está pronto a sacrificar a sua carreira por fidelidade ao Senhor. Significa quando você está pronto, como disse o apóstolo Paulo, a morrer por Cristo Jesus. Mas também de forma muito simples, porém poderosa, quando você dedica tudo de si em preparação para se reunir com o povo do Senhor no domingo. Quando é que a gente falha? Quando a gente deixa de fazer o simples, percebe? Quando é que nos falta poder? Quando o que é mais simples, e é por onde Deus revela o seu poder, a gente esquece. Olhem como é interessante o que esse segundo ponto ele nos ensina em Números 15. A questão toda é que na adoração, o crente entrega tudo de si mesmo, o seu melhor, a Deus em gratidão por aquilo que graciosamente Ele tem dado a ele. E então, os mandamentos que nós encontramos em Números 15, dos versículos 3 a 21, sobre as várias ofertas que deveriam ser oferecidas como aroma agradável ao Senhor, lembrariam de tudo isso. Os holocaustos, as ofertas voluntárias, as ofertas de paz. Deus estava lembrando, vocês pecaram contra mim, porque vocês deixaram de lado o mais importante. Vocês esqueceram disso. Mas vamos voltar para lá. A terceira verdade é a respeito do custo do perdão. A terceira verdade aqui que eu gostaria de destacar para vocês, especialmente compreendendo os versículos 22 a 31. Israel precisaria ver a seriedade do pecado cometido através da expiação. Então, as leis da expiação são dadas no capítulo 15 e, obviamente, o crente veria a seriedade do pecado por meio do juízo. E aí você vai ter uma ilustração muito clara do juízo de Deus sobre um homem que quebrou o sábado. Lembrem-se, irmãos, eles não eram ignorantes quanto a isso. Por quê? Vocês lembram a última vez que Deus falou com o povo no Sinai? Todos eles ouviram as 10 palavras de Deus. Eles sabiam disso. Quando eles desejaram adorar a Deus por meio do bezerro de ouro, eles tinham ouvido no Sinai: não façam isso. Eles sabiam. Deus então estava aqui lembrando essas coisas. Ele estava dizendo que todo pecado requer expiação. Todo pecado requer cobertura, satisfação, propiciação. O afastamento do merecido juízo de Deus. Todo pecado requer isso. Veja como às vezes nós não pensamos muito até começar a estudar o Antigo Testamento. A lei de Deus, na verdade, ela é recheada de graça. Deus não chamaria um povo à santidade, sabendo ser esse povo pecador, sem dar a ele leis que garantissem que o pecado deles poderia ser perdoado. Nessa expiação, então, o pecado seria tratado ou por meio da satisfação substitutiva representativa, na qual Deus proveria um substituto que suportaria o merecido julgamento, ou por meio de punição pessoal. Veja que ambas as coisas são sustentadas nesta passagem. Ambas as coisas. Você tem uma menção de pecados cometidos por ignorância e pecados cometidos com uma intenção. Numa linguagem mais próxima a nós, se tomarmos, por exemplo, alguém que tirava a vida do outro, ele seria julgado se o homicídio foi culposo ou doloso, se ele teve a intenção de matar ou não. Deus então cobriria tudo isso, mas não faria o povo esquecer: pecado é transgressão da minha lei. O pecado requer derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então você tem a primeira verdade ilustrada
nos versículos 22 a 31, onde as leis da expiação são apresentadas. Mas veja como a segunda lei ela é ilustrada graficamente nos versículos 32 a 36, por favor. Moisés relata o que acontece na prática quando um homem, então, mesmo conhecendo o quarto mandamento, ele resolveu deliberadamente transgredi-lo. Verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Ele não podia fazer isso. Deus já havia dito claramente que isso não poderia ser feito. Os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Você tem então a metodologia correta. Ele foi visto pecando e testemunhas que viram o denunciaram para que o seu pecado fosse tratado. Nós vivemos, irmãos, hoje numa sociedade tão diluída quanto a isso, que o testemunho de um homem não vale nada. Por vezes nós falamos alguma coisa, às vezes o pastor diz, os presbíteros falam, acontece muito comigo às vezes, as pessoas não acreditam. Sua palavra não vale mais nada. E por que ela não vale? Porque o nosso coração não vale nada também. Pode acontecer com a gente, eu ouvir e não acreditar. Deus então estabelece uma metodologia em que isso deveria ser observado. Então, testemunhas se apresentam, elas viram, elas trazem o homem perante os líderes, Moisés e Arão, e a toda a congregação. Lembrem-se aqui sempre, toda a congregação não são mais de 2 milhões de pessoas. São os anciãos, os presbíteros. E aí o que é que vão fazer? Vão prendê-lo, vão metê-lo em guarda, para fazer o quê? Para averiguar. Aí bem, vamos agora ouvir, vamos entender. É preciso ser aplicado um julgamento justo, segundo a palavra de Deus, porque ainda não estava declarado o que deveriam fazer. Mas quem diz o que deve ser feito com o pecado? O Senhor. O que é que ele diz a Moisés no verso 35? Esse homem deve ser morto. Toda a congregação deverá apedrejá-lo fora do arraial. A imagem de ser morto fora do arraial era de que ele estaria sendo expulso da presença de Deus, porque lembrem-se, no meio do arraial estava a tenda de Deus, o tabernáculo. O juízo, então, não era feito com as próprias mãos ou segundo os ditames do povo, mas segundo as leis de Deus. Então, toda a congregação, aqui lembre-se novamente, ele não foi apedrejado por 2 milhões de pessoas. Mas toda a congregação fora do arraial deveria fazer isso. Qual é a lição, irmãos, para tudo isso aqui para a gente? Vejam. O que foi que aconteceu no capítulo anterior? Esses homens que foram influenciados pelos 10 espias infiéis e medrosos, agora teriam que punir, segundo a lei de Deus, um homem que quebrou a lei de Deus, assim como eles haviam quebrado, em outra circunstância, mas quebraram a lei de Deus. Deus então estava lembrando que o pecado nunca poderia ser encarado levianamente. Um homem pagaria com sua vida pelo pecado praticado. O custo do perdão deveria ser devidamente considerado. E todo crente, vendo a seriedade do pecado e o custo do perdão, tanto à luz da expiação quanto do julgamento, deveria desejar mais e mais viver debaixo da graça de Deus. Você tem números no Novo Testamento ou não? Quando você ouve que um homem, um dia, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nós merecíamos, pelos nossos pecados, morte eterna, condenação eterna. Mas um dia um homem carregou sobre os seus ombros as nossas iniquidades e as nossas enfermidades, ele levou sobre si. O custo do perdão também, irmãos, é ensinado nessa
passagem. Agora, o que é mais interessante no final aqui, quarta e última verdade, é como Deus diz que eles, a partir daquele dia, deveriam andar. Olha que interessante, diz assim, verso 37. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. O ensino desta passagem agora ensinaria Israel a respeito da obediência. Haveria uma exigência de que eles fossem obedientes. Entendendo o custo do perdão, o israelita deveria aprender que Deus leva a nossa santidade a sério. Você tem duas ilustrações então dadas nesta sessão. A primeira delas, nos versículos anteriores, quando um homem aberta e descaradamente, ele quebra a lei do sábado de Deus em público. Deus diz, não faça. Ele diz, eu vou fazer. Quem ele está desrespeitando? Está desrespeitando a Deus. Então ele é preso, levado a Moisés e Arão, aguarda julgamento, julgado é condenado e morto. Você tem a ilustração então da seriedade do pecado e quão seriamente Deus trata a nossa santidade. Ele foi arrogante e por isso morreu. Agora, veja como é interessante. Ele não poderia ter dito assim, Deus disse alguma coisa sobre o dia de sábado? Ele estava no Sinai. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, não trabalharás. Mas ele disse o quê? E Deus falou isso. Todos ouviram o que Deus havia dito. Ele simplesmente seguiu em frente e fez o que ele queria. Essa é uma passagem importante para nós como crentes. Nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, a seriedade do que nós estamos vendo aqui, do que está diante dos nossos olhos. Aquele pecado, então, receberia um severo julgamento da pena de morte, e Deus julgaria o seu pecado. Mas então, lembrem-se, na sequência, Deus então iria dizer ao povo, olha, não esqueçam, eu levo a santidade de vocês a sério, e por isso vocês vão colocar na roupa de vocês um sinal. Essa cor azul, ela era característica da realeza e dos sacerdotes. O azul era muito conhecido no Antigo Oriente e geralmente fazia parte das cores das vestimentas dos reis e dos sacerdotes. Vocês são um reino de sacerdotes, para mim e para o mundo. A partir de hoje vocês não podem esquecer disso, não. Então, isso nos lembra, talvez, outra passagem no Novo Testamento que eu queria citar para vocês aqui, rapidamente. Veja Hebreus capítulo 10, por favor. É bem interessante aqui a passagem de Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. É praticamente um comentário do apóstolo sobre Números 15, porque o que é que acontece com aquele homem? Ele morre por causa de 2 testemunhas por um pecado que cometeu arbitrariamente. Ele teve o privilégio de estar no meio do povo, ele experimentou os meios de graça administrados por Deus ao povo, ele ouviu as palavras ditas por Deus e ele flagrantemente virou suas costas, repudiou os mandamentos de seu Deus e caiu sobre juízo. Todo incrédulo deverá aguardar o juízo. O apóstolo então vai aplicar essa passagem lembrando, cristão, você não pode ser neutro com relação a Cristo, ou você o ama e o abraça, ou você o despreza e o rejeita, porque indiferença é rejeição. Hebreus 10, 26 diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários.
Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Toda vez que nós quebramos a lei de Deus, lembremos disso. A morte, ela não chega até nós, porque um homem deu a sua vida um dia por nós. Por que esse tipo de juízo não acontece mais com você que gosta de gazear o sábado de Deus, o primeiro domingo da semana? Seu gazeador, você não morre porque alguém cumpriu o sábado por você e morreu por você na cruz do Calvário. E ele relembra a você a sua aliança. E aí, por um momento, você cai em si e percebe isso. O autor aos Hebreus lembra que naquele tempo, quem rejeitasse a lei de Moisés deveria morrer. Mas não esqueçam, verso 29, e quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Há um alerta então para nós, como vimos hoje na escola bíblica dominical. Devemos identificar se somos Isaques ou Ismaéis, se somos livres ou se somos ainda escravos do pecado. Mas a outra imagem, então, como eu disse, ela conclui a passagem e ela é interessante. Vejam, por favor, em Números 15, quando, a partir do versículo 37, Deus usa um mandamento de que eles deveriam usar borlas com a cor azul em suas roupas. Como eu disse a vocês, no Antigo Oriente Próximo, esta era a cor dos reis e dos sacerdotes. Lembrem-se que até o tabernáculo foi decorado assim. Lembrem-se que o sumo sacerdote era obrigado a usar essa cor em suas vestes. E o que é que Deus então estava exigindo a todo o povo quando ordenou que eles usassem borlas azuis? Eles estariam sendo lembrados do seguinte: vocês são como pequenos tabernáculos andando pelo deserto. Vocês são para mim um reino de sacerdotes. E vocês lembram, irmãos, o que havia no tabernáculo? A lei de Deus estava bem no coração do tabernáculo. O Espírito de Deus estava presente no tabernáculo. Como então eles deveriam viver suas vidas? De acordo com a palavra de Deus. Qual era a lembrança então para eles? Aquela borla azul os lembraria que eles formavam um reino de sacerdotes e que deveriam viver como se fossem pequenos tabernáculos peregrinando pelo deserto até a terra de Canaã. Com a lei de Deus em seus corações, o Espírito de Deus presente em seus corações, escrevendo diariamente essa maravilhosa lei na tábua dos seus corações, para que pudessem viver a palavra de Deus. Porque Deus leva a santidade a sério, ele diz então novamente que eles deveriam ser santos ao Senhor. Verso 39, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Olha que interessante. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Sem santidade, disse o autor aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. Veja como este tópico final, ele fala profundamente ao nosso coração ainda hoje. A lei de Deus permanece nos dias atuais como a regra para a nossa vida cristã.
E o Senhor fala nesta noite para o seu povo: lembrem-se de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram. Qual é a borla azul em nossas vestes hoje? Nós recebemos um selo, os nossos filhos também. Ele nos marca e nos identifica como membros da aliança com Deus, o batismo. O batismo, então, nos traz essa lembrança, mas como os nossos símbolos de fé ensinam, nos revestem também de poder, porque é por onde Deus opera maravilhosa graça, através dos seus sacramentos. Não é algo mágico, mas é uma marca da promessa, por meio da qual o Senhor nos lembra que nós pertencemos a Ele. Como Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Ele também nos lembra: eu sou aquele que tirou vocês da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Talvez você tenha começado o capítulo 15 comigo esta noite e pensado: realmente não pode haver nenhuma conexão com o que ocorre nos capítulos anteriores. Mas leia o capítulo 16 durante a semana, você vai ficar profundamente triste mais uma vez. Diante de toda a manifestação da glória divina, homens vão se rebelar e vão dizer: por que só Moisés e Arão? E mais uma vez, o ciclo vai acontecer. Rebelião, pecado, juízo, mediador, mas não arrependimento, nova rebelião. Na sequência, você vai chegar e vai perceber: o povo permaneceria duro e difícil. E é por essa razão que o Senhor decidiu: aquela geração não entraria na terra da promessa. Eu concluo, irmãos, lembrando como tudo isso faz sentido para nós. A Bíblia diz, não sou eu. O Novo Testamento claramente nos lembra, 1 Coríntios 10. Nunca esqueçam disso enquanto estivermos juntos em Números. No final de tudo, pela providência de Deus, Paulo escreveu: estas coisas foram escritas para você e para mim. Foram escritas para nós. Lembrem-se de todos os mandamentos do Senhor quando vocês olharem para o batismo que um dia vocês receberam. Talvez você, filho de crente, não pense nisso. É fato, você não vai lembrar do dia. Você era um bebezinho. Mas você ouviu um dia as palavras de seus pais. Você viu uma imagem, uma foto. Foi real. Você pode confirmar com dezenas de testemunhas. Você também foi selado. E assim como os seus pais, você deve lembrar de todos os mandamentos do Senhor e os cumprir. Você não pode seguir os desejos de seu coração, nem o que os seus olhos estão cobiçando. E por isso, você anda adulterando contra Deus. Lembre-se, assim como seus pais devem lembrar de todos os mandamentos de Deus e cumpra-os. Porque você deve ser santo perante o Senhor. Lembre-se, o Senhor salvou você em Cristo para ser o seu Deus. É o que encerra, é como se encerra o capítulo de hoje. Ele tirou você da terra da escravidão para ser o seu Deus. E para isso Ele deu a você, e Ele deu a seus pais um mediador. Talvez você esteja aqui nesta noite e nunca tenha ouvido sobre isso. Esta palavra também é para você, porque Deus não trouxe você aqui por acaso. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Abandone aquilo que o seu coração deseja, que os seus olhos cobiçam e tem feito você se afastar do Senhor sendo infiel. Creia na provisão divina e dará a você uma graça inabalável
e ela está em Cristo Jesus. Aprendemos hoje sobre a graça inabalável de Deus, a abrangência da nossa adoração, sobre o custo do perdão na expiação e no juízo, e sobre a exigência de Deus de que sejamos santos, porque Ele é santo. Que Deus nos dê a fé necessária em Cristo para o perdão dos nossos pecados. Que Deus nos dê a graça inabalável para que possamos viver como uma congregação de sacerdotes. Vocês são, diz a Escritura, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Oremos. Pai Santo, obrigado por Tua palavra. Nós te rendemos graças por isso. Concede, ó Deus, que não sejamos meramente ouvintes dela, mas praticantes da Tua verdade. Dá-nos, ó Senhor Deus, o benefício real, experimental, de diariamente vivermos sob a graça inabalável de Cristo Jesus, a fim de que possamos entender a importância da nossa adoração diante do Senhor, o custo do perdão dos nossos pecados, a morte preciosa do nosso Redentor, nos livrando do juízo eterno, e o mandamento de que, portanto, devemos ser santos, porque Tu és santo, porque em Cristo fomos feitos um reino de sacerdotes. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.